Até aqui, trabalhamos com exemplos físicos e comportamentais. Agora vamos aplicar a dinâmica de sistemas em um contexto real de negócio. A decisão de investimento de um microempreendedor individual. Mesmo que você esteja assistindo esta aula isoladamente, ela é fundamental, porque aqui você vai entender como que decisões intuitivas podem gerar resultados inesperados, quando modeladas sistemicamente. Se esta aula fizer sentido para você, já curta o vídeo, deixe sua dúvida ou reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Este engajamento é fundamental para que a plataforma entenda que este conteúdo é relevante e entregue estas aulas para mais pessoas interessadas em pensamento sistêmico e dinâmica de sistemas. E para acompanhar nossos projetos e iniciativas, pesquise por Hélice Consultoria nas demais plataformas e redes sociais. Agora, vamos para mais uma aula. Olá, hoje eu vou falar sobre uma história de um negócio. Vou compartilhar a tela com vocês para ver exatamente que negócio que nós vamos discutir hoje. Essa é a história que nós vamos contar sobre um negócio e, basicamente, é um empresário que decide abrir uma empresa na casa dele para fabricar um único produto. Ele não tem empregados e esta é a história de um microempreendedor individual. Muito bem, vamos para o próximo passo. Então, o que esse microempreendedor quer fazer? Basicamente, ele viu um produto interessante na internet, que tem uma máquina para fabricar, e ele, então, resolveu investir um dinheiro na fabricação desse produto, porque ele acha que vai ter uma boa saída, né? Ele, então, faz o seguinte, ele tem duas opções de máquinas para ele comprar. Uma máquina cuja produção máxima é de 1.000 unidades e custa R$15.000. Ou então ele compra uma outra máquina mais cara que custa R$25.000, mas produz o dobro de unidades, 2.000 unidades por mês. Essa decisão ele pode tomar aqui no painel do lado direito, né, escolhendo a opção 2, que é a máquina que custa R$25.000 e produz 2.000 unidades, ou pode escolher a opção 1, né, que é a máquina que custa R$15.000 e produz 1.000 unidades por mês. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui então nas variáveis aqui do modelo, né? É o tipo de máquina, inicialmente o tipo de é a máquina 1, mas eu posso alterar para a máquina 2. O investimento. Essa equação diz, se o tipo de máquina é igual a 1, né, o investimento é de 15.000. Se não for igual a 1, quer dizer, só pode ser a 2, o investimento inicial é de 25.000. E a produção máxima? A produção máxima, se o tipo de máquina for igual a 1, né, ele vai investir R$1.000, vai produzir 1.000 unidades por mês. Se o tipo de máquina for igual a 2, quer dizer, for diferente de 1, a máquina que ele vai comprar produz, no máximo, 2.000 unidades por mês. O próximo passo, vamos então ver o estoque e fluxo de produtos, né? Como é que isso funciona da seguinte maneira? Você tem um estoque de fábrica, né, onde ele armazena os produtos fabricados. Então, a entrada desse estoque é a produção dessa máquina que ele comprou e a saída desse estoque são as vendas que ele faz, né? Então, a produção vai depender de quê? Ela depende da produção máxima da máquina e também da demanda, né? A equação da produção é essa que está aqui, ó. É o mínimo entre a demanda, né, e a produção máxima da máquina. Então, se a máquina que ele comprou foi de 1.000 unidades por mês e a demanda é de 1.200, né, ele vai poder só produzir as 1.000 unidades, porque a máquina dele não produz mais do que 1.000. Se a demanda dele for 900 e a produção máxima for de 1.000, ele vai produzir 900 porque a demanda é 900. Ele pega o menor dos dois valores. Na parte das vendas, as vendas dependem de quem? Da demanda, né? Mas também depende do estoque. A demanda é um número aleatório entre 900 e 1.100. A demanda que ele tem é exatamente
um número aleatório uniformemente distribuído entre 900 e 1.100. Como esse número pode ser um número fracionário, 900,37, 1000,42, a gente faz um arredondamento para dar um número inteiro, porque o produto dele não pode ser vendido fracionado. Então, as vendas vão ser o quê? É igual ao mínimo do estoque e da demanda. Se o estoque dele for 1.000 e a demanda for 1.050, por exemplo, ele vai só vender 1.000, porque ele não tem mais do que 1.000 em estoque. Se a demanda dele for 900 e o estoque dele for 1.000, ele vai vender só os 900, porque a demanda é 900. Próximo passo do nosso modelo de negócio, vamos falar sobre o faturamento bruto, né? Nesse caso, a gente, para simplificar, é um modelo simplificado, né, didático, o faturamento bruto é o preço unitário vezes as vendas. Então, se eu for aqui clicar aqui no igual, eu vou ver que o faturamento bruto, né, é exatamente o quê? As vendas, o número de produtos que ele vende, vezes o preço unitário. Então, eu tenho o faturamento bruto. E o que é o preço unitário? O preço unitário é um valor que pode variar entre 9 e 11 reais, né, de maneira uniforme. Aqui pode ser um número fracionário, o produto pode ser vendido, por exemplo, a R$ 9,50, né, que admite, por isso que eu não arredondo que nem no outro, né? Então, veja, ele vende entre 9 e 11 e produz esse produto de tal maneira que vai ter um faturamento bruto, que é exatamente o número de produtos vendidos vezes o preço unitário. Vamos para o próximo passo. Custo de produção. Aqui também bastante simplificado. O custo de produção é o valor da produção, é o número de produtos que ele produz, né, que ele fabrica, vezes o custo unitário. O custo unitário, neste caso, é um número bastante estável, igual a R$ 6, né? Então, o custo da produção vai ser a produção dele vezes o custo unitário, né? Percebam que ele vende entre 9 e 11 reais e o custo dele é de R$ 6. Portanto, ele tem uma margem para pagar os custos dele, ainda sobra alguma coisa. Continuando a nosso modelo, agora vamos tratar de outro custo que é muito importante nas empresas, o custo financeiro, né? O custo financeiro, basicamente, o que é? É a amortização mais os juros, né? A amortização da dívida e os juros da dívida. O que é a amortização? É aquela parcela que realmente se abate da dívida. Por isso que é um fluxo que sai da caixinha da dívida, né? Já os juros é um valor que quem te emprestou o dinheiro, cobra, e que normalmente você paga aqueles juros todo mês, né? Então, ele não acumula na dívida, ele é pago mensalmente, pelo menos os juros. A amortização, você paga em função do tempo de amortização. No nosso caso aqui, o tempo de amortização é 12 meses, né? Então, a amortização vai ser a dívida dividido pelo tempo de amortização. Então, se o tempo de amortização é 12, eu vou pagar 1/12 da dívida todo mês. De tal maneira que no final de 12 meses eu paguei a dívida que eu tô com ela. E o que a dívida, basicamente, ela é inicialmente constituída pelo investimento inicial, né, que eu fiz para comprar a máquina. Então, aqui, o valor inicial da dívida é o investimento inicial, né? Mas ela pode ir crescendo com empréstimos que eu tenha que fazer por causa do meu fluxo de caixa na empresa, né? De repente, eu preciso de um dinheiro, então eu tenho que fazer um empréstimo. Então, né? Entra na dívida, né? Esse investimento inicial, ele pode ser um dinheiro que o próprio empresário tenha. Isso não quer dizer que é para ser jogado fora. Quer dizer, esse dinheiro tem que ser pago ao empresário. A empresa tem que pagar ao próprio empresário esse dinheiro. Por isso que ele é considerado uma dívida, né? Não é como o empresário não é um banco, mas também não é uma pessoa que está doando dinheiro de caridade para ver se o negócio vai dar certo ou não. Ele faz a expectativa de recuperar pelo menos o investimento inicial que ele fez. Se ele gastou R$ 15.000,
ele tem que recuperar com o negócio dele, ainda que não seja um bom negócio, os 15 mil. Porque se ele não conseguir nem recuperar os 15 mil reais que ele investiu, ou os 25, né, é porque o negócio dele realmente é muito ruim. Né? Então, por isso que constitui a dívida. Né? Então, a amortização é calculada dessa maneira e ela vai constituir o custo financeiro. A outra parcela é os juros. E o que é os juros? Os juros é a dívida vezes a taxa de juros sobre 100. Né? Como, é assim que se calcula os juros de qualquer dívida. Né? Então, está aqui chegando na variável juros, taxa de juros e a dívida. O próximo passo é a gente ver o resultado. O que é o resultado? O resultado é o faturamento bruto menos o custo total. Né? Quanto você faturou, menos o custo. O que é o custo total? É o custo de produção mais o custo financeiro. É por isso que está chegando aqui o custo de produção na variável custo total, o custo financeiro está chegando aqui. Né? Então, o resultado vai ser o faturamento bruto menos o custo total. Este é o resultado. Correto? Muito bem. E se o resultado for negativo, né, imagina que você chegou no final do mês, não vendeu o suficiente, e aí o que vai acontecer? Você não consegue cobrir os custos, então você tem um resultado negativo. Você tem que fazer, ainda que o empréstimo seja do seu dinheiro, do seu bolso, como pessoa, isso é um empréstimo. Ou então você vai a um banco e pega o emprestado. Né? Então, esse empréstimo que você faz para virar o mês, vamos dizer assim, que você não faturou o suficiente para cobrir os custos, né? É que você vai acrescentar na dívida. Então, como é que é a equação do empréstimo? A equação do empréstimo é: se o resultado for negativo, né? Se o resultado for negativo, o valor do empréstimo é, porque se o resultado é negativo, menos o resultado é positivo. Então, vamos dizer que você ficou com o resultado de menos 3 mil reais, né? Ou seja, você teve uma perda de 3 mil reais naquele mês, então você tem que fazer um empréstimo de 3 mil para virar o mês. Se o resultado for positivo, você não faz empréstimo nenhum. Então, o empréstimo vai ser zero. Isso quer dizer essa equação. Correto? Então, esse é o modelinho. E eu acrescentei mais uma coisa aqui, que é o resultado acumulado. Ele acumula, soma mês a mês o resultado. Então, ele vai somando, é um estoque que serve apenas para você acumular contabilmente qual o resultado que você está obtendo no seu negócio. Né? Então, o tempo de simulação nosso nesse modelo é de 60 meses. Né? Se a gente vier aqui, ó, nos settings, nós vamos ver aqui, né, que é de 60 meses. 60 meses. Ok? Então, esse é o modelo que nós vamos fazer e agora nós vamos rodar para ver os resultados que a gente tem. Então, inicialmente, eu escolhi um tipo de máquina igual a 1, certo? Eu poderia escolher o 2 também, mas vou escolher inicialmente 1 e vou rodar. Né? Então, está lá. Esse aqui é o primeiro gráfico, é o resultado acumulado. Né? Então, vocês notem que no final de 60 meses, eu tenho 193.275, foi o que eu faturei. Veja que eu investi 15 mil reais, porque eu escolhi a máquina 1, e no final dos 60 meses, de 5 anos, eu obtive 193.275 reais. Correto? Aqui, esse gráfico é o da produção, né? Então, aqui eu tenho a demanda, como é que ela está variando, né? Você vê que ela varia entre 1.100 e 900, né? Então, conforme a gente estava prevendo. Aqui são... Então, as vendas dependem do estoque, né? O estoque, para vocês terem ideia, ele está sendo mantido em 1.000, né? Está aqui o estoque é 1.000, né? Pela maneira que a gente montou a produção, o estoque está sendo mantido estável, ou seja, ele todo mês tem 1.000 produtos lá para serem vendidos. Né? Por isso que as vendas não podem passar de 1.000, né? Porque se o estoque no máximo é 1.000, quer dizer, não tem como as vendas passarem de 1.000, não tem mais do que 1.000 no estoque. Né? E aqui a produção, estoque, vendas e a produção que é igualzinho às vendas aqui no caso. Aqui a parte financeira. Então, vocês notam aqui
Vou colocar aqui somente a dívida. A dívida ela começou em R$ 15.000 e vem caindo mês a mês até chegar em zero aqui no final, né? Então, essa dívida ela vai diminuindo mês a mês. Vou pagando um pouco dessa dívida, certo? E se eu colocar aqui empréstimo, eu vejo que eu não fiz nenhum empréstimo, certo? Ou seja, o meu negócio foi muito bem calculado para mim não ter que fazer empréstimo, né? O resultado está crescente, tá vendo? Então está um resultado bom, depois ele estabiliza, né? Aqui o custo total, vê que o total vai caindo. Por que o custo total vai caindo? Porque no início tem a dívida que eu tenho que pagar, por isso que ele começa aqui alto, né? Depois vai caindo e vai até um valor lá no final, lá, em torno de R$ 5.500, R$ 5.600 mais ou menos. E aqui o faturamento bruto, que é em torno de R$ 10.000 aí, mais ou menos. Correto? Aqui tem uma tabela, né? Mas o ponto importante é esse aqui, ó, que eu chego no final dos 60 meses com esse valor. Muito bem. Agora eu vou escolher o outro tipo de máquina. Máquina 2, né? Ela custa R$ 25.000, então eu vou mandar simular. Vamos ver o que vai acontecer. Note que aqui é a máquina tipo 1, deu no final de 60 meses R$ 193.000 de resultado acumulado. Agora vamos para a máquina 2. É de se esperar, né, intuitivamente, se eu comprei uma máquina que produz mais, né, a minha demanda não está sendo toda atendida porque o estoque está mantido em 1.000 e a máquina só produz no máximo 1.000 por mês, é de se esperar o quê? Que vou ganhar mais dinheiro, né? Será que vão mesmo? Então, vamos lá. Aqui está a produção acumulada, o resultado acumulado quando eu compro a máquina 2 e gasto R$ 25.000. Olha só, R$ 145.000 acumulado. Ou seja, o resultado acumulado foi menor quando eu comprei uma máquina mais cara que produz mais, né? Por que isso acontece? Porque a demanda que eu tenho não justifica eu comprar essa máquina 2. Basicamente por isso. É uma questão de marketing, né? Se você não tem mercado para consumir aquela quantidade de produto, então é bobagem você fazer o investimento. Aqui é o gráfico da produção com a máquina 2, né? Note que o estoque ele vai até 1.100, né? E não fica em 1.000, ele vai para 1.100. É um pouco diferente do outro caso, que o estoque ficava em 1.000, né? E as finanças? Olha só que interessante. Aqui é a dívida, olha só, vou mostrar a dívida. Ela cai, mas ela fica mais, ela não cai de repente. Ela se mantém durante um período aqui até fica estável, depois cai de novo, né? Por quê? Olha só o que acontece com o empréstimo. Ou seja, o meu negócio não está lá essas coisas. Por quê? Até o 12º mês, né, eu tenho que fazer empréstimos para passar um mês, né? Então, o negócio está muito ali em cima da ponta do lápis, né? Então, é um investimento que, se eu fizer na máquina 2, vou passar uns certos apertos aí. Aqui está o resultado, o custo total, o faturamento e a dívida. Ok? E aqui a tabela. Então, esses dois modelinhos, vou botar aqui os dois gráficos para vocês verem. Aqui é o da máquina 1 e aqui é o da máquina 2, correto? Dá para sentir aí como é diferente, né? Deixa eu botar aqui a escala. Aqui é 150.000, chega no máximo 150 aqui. Aqui chega perto de 200, né? Um é 193, um é 145. Então, é um modelo bastante simples, é um modelo didático, né? Que a gente está fazendo para você ter uma ideia do como é que é trabalhar com dinâmica de sistema na modelagem de negócio. Eu espero aí que vocês tenham gostado desta aula, né? E que sirva para vocês aí acompanharem, desenvolverem negócios, se for a intenção de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Certo.
Nesta aula, você viu como modelar um negócio simples, considerando produção, demanda, custos, dívida e resultado acumulado. Também percebeu algo essencial: investir mais nem sempre significa ganhar mais. Sem mercado suficiente para absorver a produção, a máquina mais cara gera pressão financeira, necessidade de empréstimo e menor resultado acumulado. Esse é o poder da dinâmica de sistemas. Aplicado aos negócios, testar decisões antes de executá-las. Na próxima aula, vamos continuar explorando modelos aplicados a negócios e aprofundando a análise de decisões estratégicas sob incerteza. Você vai começar a enxergar que modelar não é apenas calcular, é pensar estrategicamente. Se essa aula ajudou você a enxergar decisões empresariais com mais clareza, já se inscreve no canal, curta o vídeo e deixe suas reflexões nos comentários. Siga também a Aeris Consultoria nas redes sociais. Os links e materiais complementares estão aqui na descrição.